chegou na nossa igreja e disse, é o Dr. Russell. Aí a minha esposa falou assim, mas como aqui somos antigos amigos dele, é russo mesmo, né? Brincando com o Dr. Norton também. E é uma alegria muito grande para a nossa ordem receber nesta manhã o Dr. Russell Shedd. A sua agenda, ele disse, já está até 2016, mais ou menos. Ele vai prolongando, Deus vai prolongando a sua vida à medida das agendas. Como a agenda não para, ele vai vivendo cada vez mais. Então faça a agenda. E eu não assumi nenhum compromisso para 2016. Se aparecer, eu vou assumir também, pastor. Mas vamos agora orar aqui conosco. Eu não sei o pastor mais idoso da nossa... Vem cá, pastor. Vamos orar por ele, não? O pastor mais idoso da nossa convenção. Carlos está com quanto, Carlos? 75. Pastor Osmar está com quanto? Pastor Osmar. Está novinho. Quanto? 76. Passou a perna. Tem um ali que os pais precisaram dar autorização para ele vir para as reuniões da ordem até 10 da noite. Pastor Vitor, né? É jovem ainda, viu, pastor? Vem cá, pastor Osmar, está aqui já. Pastor Osmar é um obreiro, uma família muito dedicada, muito consagrada e ao Senhor, 2 irmãos pastores, uma pastora, irmãos Melina, foi membro da nossa igreja, mas ela incorpora tanto os batistas no seu coração, a doutrina batista e as praxes batistas, não perde uma convenção. Na realidade, toda a sua família é assim. Eu tenho um diácono que é sobrinho dele lá e tem nos abençoado. Irmão pastor Osmar, agora o irmão ore pelo pastor Shedd de maneira especial. Obrigado, pastor Raimundo, pela sua palavra, que só Deus sabe todas as coisas. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença como filhos do Senhor e servos da Tua grande obra, a obra ministerial da palavra de nosso Deus. Nesse momento nós louvamos a Deus por tantos homens e mulheres de Deus que Tu concedes o privilégio de Te servir e servir na beleza da Tua santidade. Nesse momento, Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Russell Shedd. Ó Deus, por esta vida que tem sido um baluarte dentro da nossa denominação e mesmo fora também, servindo ao Senhor nas suas habilidades. E pedimos ao Pai que Ele continue sempre sendo bênção por onde passar, edificando as igrejas, edificando o Teu reino aqui na terra, edificando também, especialmente os pastores, com a sua experiência e com o poder da palavra dada pelo Senhor Jesus. E que, como nós acabamos de ouvir sobre o prolongamento da sua agenda, e que os anos que o Senhor tenha para Ele seja sempre de bênção e de prosperidade para o reino de Deus, para Ele e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, irmãos, muita graça e paz de nosso amado Senhor Jesus. Como é bom estar em Brasília novamente, sentir esses ares mais puros do que São Paulo e essa frescura. São Paulo estava muito quente.
minha incumbência esta manhã é falar sobre a relevância do ministério pastoral nessa pós-modernidade que estamos vivendo. Eu estive pensando, o que significa relevância? Relevância significa colocar relevo, se tornar notável. Relevo de Brasília, que não existia há 60 anos atrás. Alguém tentou me vender um lote aqui, mais ou menos 60 anos atrás, 55 anos atrás, e disse, não, isso não vai dar nada. E veja, ficou em relevo o Brasil. Realmente não acreditava. Estive em Portugal na época. Não, comprar um lote na Lua, se quiser, mas Brasília não. E o que significa relevância? Claro, que o ministério seja cada vez mais notável em sua capacidade de mudar vidas e direção de vidas. Pós-modernidade, que é um conceito muito mais complicado para definir, eu trouxe aqui algumas ideias que o pastor Luiz Saião escreveu anos atrás e percebi que ele tentou bater bem nesse prego e alcançou, eu creio que alcançou umas partes da realidade da pós-modernidade. Principalmente a pós-modernidade significa negar a modernidade. Só que o Brasil está cheio de pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, tudo misturado, de maneira que o ministério que tenha relevância vai ter muita dificuldade em apenas pastorear pessoas pós-modernas. Talvez só lá no memorial aqui de Brasília vai ter mais gente pós-moderna, mas na maioria de nós que temos trabalhado, por exemplo, eu comecei algumas igrejas do sul de São Paulo, na periferia, olha, era pré-moderno mesmo. E a gente teve que entender um pouco mais dessa simplicidade da vida e não essas ideias pós-modernas. E aqui em Incumbência de Pós-Modernidade, vou ler algumas das suas características. Normalmente se pensa que Friedrich Nietzsche foi o fundador desse conceito. Friedrich Nietzsche foi aquele que inspirou Adolf Hitler. E todo mundo que conhece um pouco sobre os estragos dessa guerra. Eu tenho uma filha que mora pertinho de Stuttgart, o filho também morou em Munique, e eu vi umas fotos do estrago daquelas ideias de Friedrich Nietzsche, que era um filósofo que foi criado no lar do pastor, evidentemente não é um pastor que teve muita relevância para a sua vida. A ideia dele é que o homem vive com apenas um desejo fundamental: poder. Brasília é o lugar do poder no Brasil. Então essa busca pelo poder, busca pela capacidade de ser importante porque eu tenho influência ou eu tenho poder, seja da espingarda ou seja financeira, este é o verdadeiro movimento, aquilo que movimenta a história. Nós não acreditamos nada nisso. O que nós acreditamos, pelo menos se são pessoas bíblicas, pessoas formadas na palavra, que aquilo que tem relevância é aquele que entende
realmente qual é a razão da vida, por que estamos vivos e para onde que nós vamos. Eu estive ao lado de um gerente de uma companhia bastante grande de São Paulo, estive conversando justamente sobre relevância. Disse: quando eu morrer, vou morrer como cachorro. Interessante que ele não tinha morrido ainda, para saber se realmente ia morrer como cachorro, ou vou morrer como um homem responsável que vai ter que prestar contas a Deus. Isso que é relevante, se é verdade. E claro, o que pós-modernismo está criando são dúvidas sobre será que isso é verdade. Então nós estamos com essa tremenda responsabilidade de convencer pessoas que essa vida futura, o juízo futuro, inferno, castigo eterno, é verdade. Porque, como os irmãos sabem muito bem, faz parte da agenda das igrejas emergentes, que talvez não é verdade. Inclusive, alguns dos nossos pastores já estão se pronunciando que talvez o inferno é uma ficção. Irmãos, se isso for a verdade, vão ver como é que a coisa nesse mundo pós-moderno vai mudar de relevância. Que adianta pregar perdão de pecados? Que adiante convidar uma pessoa a transformar a vida e deixar de mentir e roubar e trair a esposa, adultério e tudo mais, se há juízo final? Porque é marcar prone, morrer uma vez, e não como esse espírito que estava lá numa advogada, tentou me explicar por que ela era espírito. Não é essa não, que você vai poder viver melhor nessa outra vida que você vai ter e depois outras vidas até melhorando. Não sei qual será o fim desse ciclo. Pós-modernidade, portanto, é questionar. Modernidade era método científico. Com o método científico a gente tem certeza. Pós-modernidade não tem certeza de nada. Portanto, a dificuldade que nós teremos e continuamos a ter nesta relevância é saber como é que Deus quer que nós comprovemos que as verdades neste livro são de fato verdades e não aquela ficção que a mídia apresenta. Lembre-se que a mídia cada vez mais faz parte da pós-modernidade. Não coloca vidas reais, imagina como seria e depois eles encenam. É o fantasmagórico. É uma tentativa de impressionar com imaginações das mais estranhas, se a gente começa a analisar o pós-modernismo. Portanto, estamos aí diante de um grande desafio. A única razão que pessoas abandonam a igreja, que o Brasil tem talvez um número maior de ex-crentes em qualquer país do mundo, não tenho ideia, com certeza nós encontramos bastante. É porque no trajetório daquilo que nós pregamos e daquilo que as pessoas declaram que creem,
não foi vivida desse jeito. Quer dizer, a gente não cumpriu aquilo que é relevante no ministério. Coerência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. George Whitefield foi, muitos acham, mais destacado pregador desde Paulo até hoje. Um dia, em Filadélfia, 1735, 40, 45 por aí, nessa década, a cidade de Filadélfia para ouvir Whitefield. Ele vai pregar lá num lugar aberto, enorme. Benjamin Franklin foi medir a distância que dá para ouvir aquele homem sem microfone, era mais de 1 quilômetro. Então ele tinha uma voz fantástica. E Benjamin Franklin está correndo também para ouvir, chegar num lugar bom para ouvir George Whitefield. Uma pessoa parou e disse: olha, Benjamin, o senhor não crê nada que ele fala? Diz: é verdade, eu não creio, mas ele crê. O que vai tornar seu ministério relevante é você crer naquilo que você está pregando, porque se não crer, ou vai omitir, não vai pregar mais isso, e o povo não vai acreditar que você crê naquilo que você está declarando. E no fim, todos nós vamos morrer como cachorros. Pós-modernidade, muito estranho em comparação com esse mundo anterior que eu criei, por exemplo. Naturalismo, agora meta-naturalismo. Humanismo, agora desespero humanista. Como é esse desespero? São Paulo, quando eu cheguei lá, quantos anos atrás? 51 anos atrás. Chega em São Paulo e a gente tinha um grande problema chegar em casa, que era apenas 3 quilômetros do centro. Nós tínhamos nosso escritório da Vida Nova, estava lá na rua São Pedro. E nós estacionamos o carro numa valeta lá pertinho do centro. Hoje é 23 de maio. Qual é a ansiedade que o brasileiro tinha? Todo mundo queria um carro. Esse é humanismo. Melhorar a vida social, porque a gente tem um automóvel. Agora tem a independência. Agora posso andar. Agora, para ter automóvel tem que ter salário maior. Então todo mundo está ganhando mais dinheiro. Isso é alguns, não é todo mundo que está, não. Alguns estão ganhando mais, especialmente Brasília. Aí dá para desenhar uma cidade moderna ou quase pós-moderna. O que acontece? 2 dias passados, para chegar a sair de São Paulo, você pode gastar 3, 4 horas só para sair da cidade. Com recorte. Quer dizer, o humanismo melhora a vida e de repente piora a vida também. E o que é pós-modernidade? Diz: olha, aquilo que melhora também piora. A cidade está atraindo milhões de pessoas do mundo inteiro. Cidades multiplicando-se com multis milionários de habitantes. Cidades como Calcutá, Delhi, meu irmão, eu entrei em Delhi e não podia acreditar. É pior que São Paulo. Muito pior. Em termos de trânsito e tudo mais. E todos aqueles indianos pegarem carro, porque uma grande parte está de bicicleta. Olha, vai acontecer o que predisse um senhor canadense que veio para dar alguns conselhos como se cuida do trânsito. Diz: olha, lá 2000 São Paulo vai parar. Está chegando um pouco atrasado, mas está parando mesmo. Eu já gastei
2 horas para chegar em casa, andar 12 quilômetros. Estou chegando no dia que eu vou andar do centro até a casa, a pé, e chegar na mesma velocidade desse mundo moderno. Quer dizer, pós-moderno, então, é questionar aquilo que todo mundo quer. Está tentando dizer como é que nós poderíamos viver melhor, e ainda tem esses valores modernos de telefone, celular, hospital para todo mundo, tudo que se fala lá na política para ter isso. Eles falam, mas nem todos produzem. Mas, queridos irmãos, a situação está cada vez mais desesperadora nesse mundo. Por quê? Simples. Quando eu estive em Lausanne, para esse congresso de Billy Graham, tão famoso, em 1974, a população do mundo era 3 bilhões e algumas centenas, não, era 4 bilhões, desculpa. Era quando eu era mais novo, que era 3 bilhões. Eu lembro muito bem, quando eu estava na escola de, por exemplo, um grupinho, né, talvez 7º ano, 6º ano, 3 bilhões, essa é a habitação do mundo. Sabe que hoje passou 7 bilhões? E hoje vai morrer 200 mil pessoas, na média. Mas vai nascer 350 mil pessoas. Daqui uma semana vai ter mais, deixa-me ver, 2,5 milhões de habitantes. Extras desse mundo. Bem, extras, depois dos 200 mil morreres, 150 casas, então 700, 800, quase 1 milhão de habitantes. Quer dizer, uma cidade do tamanho de Brasília vai se criar no mundo cada 2 anos. E isso quer dizer que 2 semanas, em cada 2 semanas, essa população vai aumentando, vai ocupando espaço. O mundo não expandiu nem 1 metro desde que eu fui criança. Mas o que expandiu foi os ocupantes, todos querendo MAIS. Eu lembro um livrinho que encontrei na casa da minha irmã, pertinho de Boston. Ele disse: o mundo vai entrar em absoluto calamidade por causa de uma só palavra: MAIS. Pós-moderno é aquele desespero ao pensar que meus netos, se eles tiverem tantas mudanças, se a população crescer tanto como tem crescido durante a minha vida, que esses netinhos, tem uma netinha de 3 anos, imagina, e bisnetos, quando chegar a nascer, já tem 2 netas casadas, quando ele chegar na minha idade, a população do mundo já está de uma saturação que nós dificilmente podemos imaginar. Os irmãos sabem que o Brasil é um dos países menos populares do mundo. Tem muito espaço nesse país. Eu lembro, um agronomista me diz: olha, Brasil, olha, fácil de sustentar 600 milhões. Sabe quanta gente vive na Índia, que é 1/3 do tamanho desse país? 1 bilhão e quase 100 milhões de habitantes. Agora ele divide o tamanho do Brasil. Então nós estamos numa situação que fica muito folgado em relação aos problemas que a China está enfrentando. Problemas que a Europa enfrenta e países que estão ocupando toda a terra que dá para cultivar, produzindo o máximo possível. Eu lembro tão bem quando havia grãos sobrando lá na América, a gente
colocava na estrada, uma estrada pouco usada, montaram o trigo, o milho e tudo mais e cobriram com plástico. Não está acontecendo mais, não. Garantido. Nós temos pouquíssimo tempo de folga até a fome começa a imperar. O pós-modernismo diz: a modernidade trouxe todas essas tremendas vantagens, e agora, quem vai cuidar das desvantagens? Mas eu não vim para falar sobre pós-modernidade, eu sei muito pouco sobre isso. Apenas dizer que a coisa é séria. Como que a gente vai pregar para esse mundo que duvida? Por quê? Porque apenas poucos anos atrás, o mínimo de brasileiros chegaram na universidade. Hoje é diferente. Hoje tem faculdade em todos os lados, inclusive em cidades que a gente nunca imagina. Onde que vocês conseguem professores? Eu estive lá em Queimes, lá veio professores de Porto Velho, até em Queimes, para lecionar numa universidade de um pastor batista lá. Como que nós vamos convencer este mundo pós-moderno, que acha que toda ideia pluralista vale, e que está assim iludido com a mídia? Como que vamos persuadir que este livro tem a única verdade sobre como temos que viver, como que nós podemos enfrentar esse último dia da vida, como que eu estarei vivendo se viver, se acredito que eu vivo, daqui 1 milhão de anos. E de fato eu não vou morrer como cachorro. Para isso acontecer, a pregação, queridos irmãos, tem que ser poderosa. Não pode, o Nietzsche estava certo. Não é qualquer fala que a pessoa vai crer hoje. Tem que ser uma pessoa que convence, como George Whitefield. Crer naquilo que eu falo e persuadir pelo menos metade desse auditório de 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas que começam a chorar porque Deus realmente tocou em seu coração. Essa é a relevância do ministério na pós-modernidade. Deus levantando brasileiros Whitefield. O Spurgeon, Charles Spurgeon, que depois de pregar na maior igreja do mundo na época, para 5 mil pessoas, ele sai do púlpito, chega lá no seu gabinete, chorando, dizer: Senhor, eu preguei tão mal. Oh Deus, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, aparece como uma espécie de contradição. A pessoa que prega tem que convencer, mas ele não convence a si mesmo, que ele é um grande pregador. Porque está cheio de medo que essa oportunidade que Deus me deu para falar, eu vou perder. E que esse pessoal que está me ouvindo vai sair e jogar fora como qualquer outra ideia que está passando pelos milhares de horas de 500 canais na televisão, na internet. Mais uma palavra.
Eu fico impressionado, queridos irmãos, como é Deus que tem que convencer as pessoas da veracidade de sua palavra. Porque senão, qualquer ideia passa como verdade ou como mentira, porque tudo é mentira. Se tudo é verdade, tudo é mentira. O alvo da pregação, queridos irmãos, é a glória de Deus. E o que significa glória, irmãos? O que é Shekinah? E Deus apareceu aqui. E se Ele esteve aqui esta manhã, que eu acredito que talvez Ele esteja, não tenho muita certeza, sou pós-modernista, que os irmãos não vão esquecer 5 minutos depois e voltar para casa e nunca mais pensar em pós-modernidade, nem relevância, nem nada que foi falado. A glória de Deus presente é algo que amedronta, como algo que, se não aparecer, amedronta também. Aquele livro que os irmãos que são muito afortunados e abençoados vão ler, chamado livro A Prática da Piedade. Infelizmente, aquela caixa não tem nenhum exemplar desse livro. Alguém me deu esse livro lá em Recife. A Prática da Piedade. Louis Bailey. 70 edições em 200 anos. O livro mais lido depois da Bíblia entre cristãos. Depois da Bíblia e o Peregrino é A Prática da Piedade. Ele cita um caso, quase nem fiquei esclarecido. Pastor subido para ser enforcado por sua posição evangélica cristã bíblica. Minutos, ele vai estar na glória. Sabe o que ele diz? Eu não sinto mais temor do que eu sinto muitas vezes subindo no púlpito. Como que ele pode falar uma coisa dessa? Eu nunca ouvi alguém falar isso em toda a minha vida. Eu acredito, se esta manhã, nos próximos 5 minutos, eu estarei na glória com uma corda apertando minha garganta de modo que eu não possa mais respirar. Eu diria, olha, isso não é nada pior do que subir no púlpito desse domingo passado. Por que ele falou isso? Esse pastor? Porque ele era relevante. Porque ele tinha um objetivo pelo qual ele tinha orado e meditado e procurado saber, Senhor, o que é que este povo precisa ouvir. E que quando ele abre a boca, não é ele que está falando, é Deus que está falando. Porque o alvo da pregação é a glória de Deus. Amém. Se eu vou ver a glória daqui a uns minutos, não preciso ter medo, claro. Eu tenho segurança naquilo que eu creio. Mas às vezes eu não tenho a capacidade de comunicar que eu creio. E que através dessa comunicação, Deus fale aos corações dos indivíduos a serem persuadidos, de modo que eles mudem de vida e que eles tomem um novo rumo e que eles deixem de ser pós-modernistas para serem nem modernistas nem pré-modernistas, mas ser cidadãos do céu aqui na terra, que tem um trabalho de embaixador
e fazer com que Cristo seja de fato conhecido aqui na terra. Como eu gostei de pastorear, mas eu confesso, meus irmãos, eu fui muito ruim. Pregador ruim. Por quê? Porque eu não tinha suficiente medo de falhar na apresentação da palavra. Uma vez eu pensei que gente me chama de doutor, que você seja doutor nas realidades que nenhuma universidade ensina. Não, eu não sou doutor nisso. Qual é o nosso problema de pastor? Achar que nós somos autoridades. E lembra que autoritarismo não é aceita mais pelo nosso pós-modernista. Ele já viu tantas mudanças. Se tudo está mudando, tudo está em fluxo, então sua autoridade é apenas que você fala alto. Lembra a nossa filha, quando chegamos, já deve ter sido filho, porque elas só nasceram aqui no Brasil, mas um filho disse: por que esse pastor fala tão alto? Eu não podia explicar bem, porque era uma sala apenas de uma casa, a igreja estava começando, e ele falando, mas disse: bem, eu gostaria de dizer, porque ele está convencido daquilo que ele está falando. Robert Murray McCheyne, aquele homem que teve esse grande avivamento na sua igreja, que começou quando ele estava no Médio Oriente. Não são grandes talentos que Deus usa. Não são grandes talentos. Para o nosso mundo, grande talento é aquele que ganha uma eleição. Aquele que vai aparecer nas maiores igrejas do país. Uma espécie de concorrência para chegar na presidência, para ser mais relevante. Nem sempre. É a grande semelhança a Jesus que é importante. A grande semelhança de Jesus. Aquele pastor morreu com 31 anos, mas não antes de haver um avivamento na sua igreja. Dundee, na Escócia, o mesmo país que eu tive o privilégio de estudar. Que é, afinal de contas, amados irmãos, pregação poderosa. Não é somente, claro, uma pregação que a gente lembra. Eu tenho várias pregações na minha vida que eu lembro. Lembra mais ou menos o que o pastor falou. Eu tenho ouvido Billy Graham lá em Londres, privilégio por estar estudando lá na Grã-Bretanha na época, e um rapaz da nossa casa nos conseguiu entrada, porque não havia nem jeito de entrada. Eu tenho ouvido esse irmão pregar várias vezes. Quando nós estávamos pastoreando na América, ele teve um congresso lá em Nova York, e nós levamos ônibus para lá. Não é só lembrar como ele fez o apelo, não é só isso. É grande semelhança a Jesus. E uma pessoa que chega como Billy Graham, ou eu aqui em Brasília, e vai embora, não é necessariamente persuasivo. O que é persuasivo são os irmãos. Pois são os irmãos que o povo conhece. Os irmãos que estão sendo examinados todos os dias, suas atitudes, suas maneiras de viver, suas maneiras de gastar dinheiro, sua maneira de falar com pessoas sobre Cristo. Isso que importa.
Por isso que Deus escolheu líderes, pastores, no local, e não uma igreja de eventos, de repetições. Pessoal que prega, que vive e que ora, e ora, e ora. Estive uns dias atrás em João Pessoa, umas 2 semanas atrás, talvez 3 agora, que o tempo está passando rápido. Pastor Genha, numa igreja fechada, abria, fechava. Talvez a 3ª vez ele cansou de fechar a igreja. Em Miramar, disse: Deus, faça alguma coisa. Meus irmãos, quando eu vi, aquela igreja tem 7 anos, e quando nós chegamos lá para falar na igreja, já estava quase totalmente repleta, e quando começa o culto, tem gente em pé, gente lá fora, tem gente lá. No lugar onde a igreja nunca tinha mais do que 3, 4 pessoas. Como que o senhor explica esse poder da palavra em Miramar, João Pessoa? Resposta: oração. Nós temos oração 24 horas por dia. Nós temos vigílias para toda a igreja. Nós acreditamos na oração, porque Deus me falou, Ele que colocou essa consciência que Ele ia fazer alguma coisa neste bairro, e de fato fez. Isso persuade qualquer pós-moderno, qualquer, é ver como Deus age contrário às expectativas das pessoas. Quando tudo indica que não vai dar certo, de repente dá. Porque Deus gosta de ser glorificado. Ninguém me falou quando tem que parar, porque a gente pode continuar falando, mas eu também posso parar. Pregar poderosamente é pregar a palavra, obviamente. Mas não é somente pregar a palavra no sentido que você tem uma homilética de qualidade, que você aprendeu bem lá naquelas aulas de homilética, de exegese. Eu gostei muito. Eu ouvi uma vez só, de voz viva, numa rádio, A.W. Tozer. Ele era pastor de Chicago, eu estava estudando lá em Wheaton e ele estava pregando. Eu não sabia quem ele era. Depois eu soube que era A.W. Tozer. Ensino bíblico sólido. O imperativo na igreja do Deus vivo. Certinho? Ninguém duvida. Sem ele não há uma igreja neotestamentária. Se torna um clube. Porém, o ensino numa exposição bíblica pode ser apresentado de uma maneira que não providencia alimento espiritual qualquer. Não são palavras que alimentam a alma, mas Deus mesmo. Se os ouvintes não descobrem a Deus de um modo que experimentam Deus pessoalmente, não melhoram simplesmente tendo ouvido a verdade. Meus irmãos, eu não podia falar melhor do que todos falou isso. Eu recebi um telefonema dos nossos alunos lá de São Paulo, da faculdade. Estava com uma raiva. Nunca mais vou pregar, pastorear uma igreja de Deus. Sabe o que eu entendi? Mais tempo na igreja, pior crente. Como pode ser isso?
em vez de nós progredir na santificação, a gente começa com esse primeiro amor, esse entusiasmo de seguir ao Senhor Jesus, e aos poucos a pregação vai diminuindo esse amor, criando orgulho espiritual. Eu queria tentar ajudar esse pastor. Diz, não, tente outra vez, nem toda igreja é assim, não. Ou ter alunos velhos lá que amam ao Senhor de verdade, não apenas de boca para fora. Mas o que ele estava dizendo é que pregação em que a palavra não se torna palavra viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, não vale a pena pregar. Simplesmente não vale a pena. Não é somente por ser bíblicos, irmãos, não é somente por pregar a Bíblia que a pessoa vai mudar. Ele tem que mudar porque o Espírito está falando. O Espírito que muda a vida. Deus tem que ser vivo, glorioso, no meio dessa congregação. Estive em Niterói, alguém me deu um trabalho de um rapazinho de 8 anos, chamado Daniel Dutendale, Califórnia, Chula Vista. Muito interessante. Ele, obviamente, foi criado numa igreja, ouvindo a palavra. Ele disse, essa é a teologia dele. Primeiras frases: principal trabalho de Deus é fazer gente. Ele não faz adultos, mas bebês. Porque acho, não tenho muita certeza, bebês são mais fáceis para fazer. Ele não tem que gastar seu valioso tempo em ensinar esses bebês a falar e andar. Deixa isso para os pais. Segundo, o segundo mais importante trabalho de Deus é escutar a oração. Tem muita disso acontecendo, mesmo fora da hora da gente ir para cá. Pastores, por exemplo, até hora, fora da hora de ir para cá. Ele achou isso. Daí ele acrescenta: mas há muito barulho se Deus não sabe como desligar esse barulho do seu ouvido. Porque ele escuta tudo. Tão interessante uma criança de 8 anos tentando reformular sua teologia naquilo que ele tem ouvido. Em Chula Vista, não, até uma pessoa que não crê em Deus. Eu acho que Chula Vista não tem ateu, mas pelo menos na nossa igreja não tem. Eu achei muito engraçado. Nossa igreja não tem ateu. Glória a Deus. Meus irmãos, tem muitos ateus nas igrejas. Pessoas que não escutam, não oram. Eu imagino que Deus realmente responde a oração. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Pelo menos tentar fazer o que o Spurgeon fez. Juntar 300 pessoas no porão da igreja para o que ele chamava de esquentar e orar quando ele pregava. É mais importante eles estar orando do que escutar o famoso pregador pregar lá em cima. Lá na Inglaterra está muito frio, então tem que ter esse meio de esquentar
o ambiente esquentava com oração. Portanto, minha palavrinha para os irmãos que sabem muito bem, depois de estudar aqui nesse seminário e outros seminários, como fazer exegese, pregar. Eu lembro que um dos professores aqui do seminário, que é um amigo nosso, o Glenn Johnson, talvez alguns estudaram com ele, mandou os alunos sair para saber dos membros das suas igrejas. Não eram todos batistas, claro, talvez nenhum era batista, para voltar e falar que eles souberam qual era o consenso da avaliação dos seus pastores. Segundo eu lembro, a resposta foi a seguinte: eles leem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. Muito bem. Eles leem a Bíblia, mas não aplicam a Bíblia à nossa vida diária. Parece que eles estão mais preocupados com os negócios da igreja do que com o crescimento espiritual. E eu espero que não há ninguém aqui que seus membros vão falar isso. Não é para ler a Bíblia sim, mas é para explicar a Bíblia. É para aplicar a Bíblia. E é para, principalmente, ver aqueles membros crescendo. Ou como Paulo diz em Colossenses 1:28, para apresentar todo o homem, e obviamente mulheres também, perfeitos em Cristo. Perfeitos, pessoas que andam com Deus, que vivem na sua presença, que querem glorificar a Deus. Essa é a bênção que nós temos, aqueles que pastoreiam, têm esse privilégio de promover. Muito obrigado.